Desde que eu era pequena, a minha mãe sempre me levava nas reuniões de jovens, e lá eu aprendi que tudo o que nós fôssemos fazer na nossa vida, nós tínhamos que pedir a direção de Deus e saber a opinião dele sobre aquele assunto, não importa qual seja. Então, quando eu entrei no ensino médio e comecei a pensar em fazer em faculdade, eu desde pequena tinha o sonho de ser professora. E eu fazia desenhos de eu dentro de uma sala de aula, dando aula. E era esse o meu sonho. Mas eu orei a Deus e falei: Senhor, esse é o meu. Essa é a tua vontade para minha vida? E encerrei a oração. Foi muito simples, curta e rápida. Passaram-se meses, até que um dia eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja. E eu olhava ao redor, só tinha eu. E o irmão Marcos estava na presidência e ele pregava: se você seguir para a área da ciência, eu vou te abençoar. Quando eu acordei, eu fui pesquisar na internet e eu vi que a pedagogia não se enquadra muito bem dentro da área da ciência. Então eu vi que não era esse o curso que Deus queria que eu fizesse. E eu comecei a orar: Senhor, me dê uma direção. Para onde eu devo ir? Só que eu poderia dizer que vou buscar a palavra, mas eu ainda não sei saber quando a palavra está falando comigo e quando não está. Então, ao invés de eu ficar chutando, eu acho que foi comigo, eu acho que Deus está me dando essa direção, eu prefiro ser sincera. Senhor, me dê uma direção de uma forma que eu consiga entender a tua voz e consiga entender qual é a tua vontade. Passaram-se meses, até que numa outra noite, eu sonhei que eu estava dentro de um hospital. Uma médica me chamou, me levou para uma sala. Dentro dessa sala tinha um computador, ela colocou um CD e começou a passar uma gravação de um médico atendendo o paciente. Aquela médica começou a pausar a gravação e começou a explicar tudo o que eu iria fazer. Quando você chamar o paciente, você vai agir desta forma, desta maneira, fazer as seguintes perguntas, é dessa forma que você vai examinar, e ela foi me ensinando tudo. Quando terminou aquela gravação, ela falou: nunca se esqueça, tenha sempre amor e humildade, e é Deus quem está te colocando aqui. Eu acordei daquele sonho e nunca mais tive dúvidas de que Deus queria que eu seguisse para a área da medicina. Depois daquele sonho, todas as orações que eu frequentava, todas as visitas que tinham na minha casa, Deus se usava de servos de Deus diferentes. Alguns nos conheciam e outros não, mas a profecia era sempre a mesma. Eu te vejo usando um jaleco e você vai ser médica. Eu não via condições para isso acontecer, porque eu sei que a mensalidade para um curso de medicina aqui no Brasil custa em torno de R$ 10.000 e minha família não tinha condições para isso. Mas um dia, lá atrás, Deus prometeu para minha mãe que abençoaria ela e toda a sua geração e faria nas nossas vidas tudo aquilo que não tinha passado na nossa mente e nem descido nos nossos corações. E assim, minha mãe sempre nos ensinou a ter fé, a acreditar que o impossível iria acontecer, mesmo que para nós aquilo nunca fosse acontecer, mas foi isso que minha mãe nos ensinou desde pequenos. Nós passamos muitas dificuldades, mas Deus sempre dizendo que iria aparecer na nossa vida e que um dia, naquele momento nós não tínhamos, mas chegariam momentos que nós teríamos condições de distribuir ao próximo. E naquela fase parecia impossível, mas hoje nós podemos contemplar essa obra, irmão. E assim, da mesma forma em relação à faculdade, para mim parecia impossível. Quando eu ainda estava no 3º ano, eu fiz cursinho e depois no ano seguinte eu fiz também. Só que aconteceu uma situação dentro daquela sala em que eu nunca esperava passar. Em que um professor entrou na sala e pediu para que a gente escrevesse numa folha os nossos objetivos de vida. E ele passou o slide assim muito rápido e não deu para ler o que ele queria avaliar. E os alunos começaram a pedir para que ele voltasse o slide e ele deu um grito e disse que não iria voltar, que era para cada um escrever aquilo que quisesse.
Então eu peguei uma folha e escrevi os meus objetivos de vida. Eu escrevi o que estava dentro do meu coração. Tudo sobre Deus, tudo espiritual. E no final da folha eu escrevi: estou fazendo esse cursinho com o objetivo de passar em medicina, porque Deus me prometeu que eu vou ser médica. Então estou aqui, fazendo a minha parte e recuperando o conteúdo perdido do ensino médio para conseguir passar na faculdade. Na aula seguinte, eu entreguei aquela folha, e na aula seguinte começou a maior prova, porque aquele professor entrou na sala e ele começou com debates religiosos. No começo, eu não sabia dizer se ele era cristão ou ateu, porque ele defendia os dois e ficava muito imparcial. Mas chegou um dia em que ele entrou na sala e passou um vídeo de 50 minutos difamando a imagem de Jesus. Não era uma mensagem subliminar. No vídeo dizia claramente: Jesus disse que era santo, mas ele cometeu este pecado, e mostrava cenas de Jesus teoricamente cometendo pecados. E eu estava assistindo aquele vídeo, eu queria sair da sala, mas eu não conseguia sair. Eu assisti aqueles 50 minutos de vídeo. E quando acabou, eu saí da sala e eu chorava e dizia: me perdoa, Senhor. Eu sei que Jesus foi o único que não cometeu pecado nenhum. Eu posso revirar a Bíblia de capa a capa e eu nunca vou encontrar nenhum defeito dele. Mas eu assisti esse vídeo, não sei se é uma blasfêmia. Se foi, me perdoa por ter assistido. E eu sei que essa não é a verdadeira imagem de Jesus. Eu chorava muito, eu cheguei em casa e mostrei uma parte do vídeo para minha família e eles nem acreditavam que aquele professor tinha passado aquele vídeo na sala. Eu fui congregar naquele dia no jardim e foi um irmão da Argentina que estava atendendo o culto. E ele estava falando em espanhol e muito rápido, eu não estava conseguindo entender o que ele falava. Mas no final da palavra, ele dizia: moça, eu já te disse que vou abrir a porta da faculdade na tua vida. Apenas me sirva de todo o teu coração, que o resto eu vou te acrescentar. E muito Deus vinha falando comigo através de Mateus 6,33 e dizendo que era para eu tão somente buscar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Eu não entendia porque Deus batia tanto nessa tecla. E eu não conseguia entender o porquê. Na verdade, eu não conseguia entender nada, porque eu ainda gostava da área da pedagogia. Só que todos os sinais que eu pedia para Deus, se eu poderia ir para a área da pedagogia, Deus não respondia e ficava em silêncio. Mas todos os sinais que eu pedia, se eu deveria ir para a área da medicina, Deus respondia todos. Até que eu não tinha dúvidas, mas eu não entendia por que eu ainda gostava da área da educação. E um dia minha mãe me chamou e através dessa parte que eu passei no cursinho, eu comecei a entender que o que eu estava passando não era material, era espiritual. Só que eu não entendia o porquê do espiritual. E um dia minha mãe me chamou e falou: olha, eu preciso fazer um projeto de pedagogia hospitalar, mas eu tô sem tempo, eu preciso fazer uns relatórios dos alunos. Então eu queria pedir para você fazer para mim. Ela me entregou o currículo da cidade de São Paulo e falou que eu teria que, em cada critério lá, em cada item, eu tinha que desenvolver atividades em cima daquilo. Eu peguei aquele currículo e fui desenvolvendo atividades em cima daquilo. E quando eu fui mostrar para minha mãe, ela se surpreendeu com o que eu havia escrito. E ela falou: mas de onde você tirou essas atividades? Eu falei: eu inventei. E ela falou: mas como que você sabia de tudo isso? E eu falei: mãe, eu apenas coloquei para fora aquilo que eu sempre quis fazer, aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que eu quero ser. E minha mãe ficou meio assim, ela estranhou e se surpreendeu com tudo que eu havia escrito. E depois disso minha mãe começou a conversar comigo e perguntar se eu realmente queria ser médica. E eu era sincera e dizia: não, eu não quero ser médica. Eu quero ser professora, mas por algum motivo Deus não confirma isso na minha vida. E tudo o que eu pergunto para Deus, Deus confirma a área da medicina. E tinha muita profecia envolvida, muita palavra. Então eu sabia que era algo espiritual, mas eu não entendia o porquê. Até que um dia
eu estava orando a Deus e eu falei: Senhor, eu acho que essa resposta não vai vir do púlpito. Isso é algo pessoal, isso é algo meu. Eu que tenho que buscar esta resposta. Então, eu estava orando e lendo os Salmos 27, e eu orei a Deus e disse: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus da minha salvação. E em cima desses 2 versículos que eu estava orando, eu dizia: Senhor, você conversava com Adão. Se você conversava com ele, é porque existe essa possibilidade de você conversar com o homem. Não é possível que Adão é o único ser que conseguia conversar com você. Se está escrito isso na Bíblia, ficou como um exemplo para que a gente seguisse. Então isso é possível. Mas eu não consigo ouvir a tua voz. Eu não consigo entender, Senhor. E eu preciso saber de algumas respostas. Eu não consigo entender a minha vida. Nada faz sentido. Um dia você disse pela palavra que a nossa vida era como um quebra-cabeça, que em certos momentos as peças estariam todas embaralhadas, mas que naquela noite você iria começar a encaixar uma peça na outra. Mas, Senhor, essa palavra não se cumpriu na minha vida, porque nada faz sentido até o dia de hoje. Eu sigo as coisas pela fé, pela palavra, por confirmação, mas eu não entendo, não está no meu coração. Não é esse o caminho que eu gostaria de trilhar, Senhor. Eu não entendo a tua vontade. E eu gostaria de ouvir a tua voz. Eu gostaria de saber, Senhor, o porquê de tudo isso. E naquele momento, pela primeira vez, eu comecei a ouvir uma voz. Só que não era com voz humana. E também não era um pensamento. Era muito mais forte do que um pensamento. Só que eu tinha a sensação de que eu estava ouvindo com os meus ouvidos, mas eu não ouvia com voz humana. Eu não sei explicar direito como isso acontecia, mas o certo é que aquela voz disse assim: minha filha, chegou o tempo de você entender o porquê de todas estas coisas. E eu falei: me fala, Senhor, eu quero ouvir. E Deus dizia assim: tudo se iniciou por causa da tua oração lá atrás, quando você veio me perguntar o que o teu sonho era ser professora, mas que você queria saber a minha vontade. Você não imagina o efeito que essa oração teve. Eu olhei para a tua sinceridade e eu vi que por mais que você não tivesse fé para acreditar de que eu estava ouvindo e eu iria responder por se tratar de um assunto material, mas você queria saber a minha vontade e eu vi disposição no teu coração em que você queria seguir exatamente aquilo que eu te dissesse. Se eu falasse para você seguir para o caminho A, você iria seguir aquele caminho. Se eu dissesse para você seguir para o caminho B, você iria por aquele caminho, independentemente da tua vontade, mas porque você queria me agradar. Então, eu queria que você entendesse que todas as pessoas, quando elas nascem, eu dou um dom diferente para cada uma. Algumas pessoas, para exercer esse dom, precisam realizar uma faculdade, outras um curso técnico, outras um curso profissionalizante, outras não precisam de curso para exercer aquele dom, e cada um tem o seu. E quando você nasceu, eu determinei na tua vida que você seria professora. E eu havia escrito a sua história em que você seria colega de trabalho da sua mãe, você iria trabalhar junto com ela. Mas por conta da tua sinceridade, da tua oração, eu decidi naquela noite fazer diferente. Enquanto você dormia, eu apaguei a tua história e escrevi uma nova. Nessa nova você é médica. Mas é por isso que você até hoje sente o desejo de cursar pedagogia. E você não consegue entender por que eu confirmo medicina, porque eu tenho uma nova história para você. Essa não é a tua vocação, mas eu vou te ensinar passo a passo em como ser médica. E como confirmação, lá atrás eu te ensinei os primeiros passos de como realizar uma consulta, que se chama
O que Deus me ensinou se chama anamnese e eu não sabia, irmão, que isso não é ensinado numa faculdade. Depois de muitos anos, eu estava assistindo uma palestra e o médico dizia que a anamnese cada um desenvolve a sua, que não é ensinado na faculdade, mas naquele sonho Deus me ensinou algo que nem na faculdade eu não iria aprender. E assim Deus dizia, só que se eu te der um manual com muitas instruções, quando chegar no final você não vai mais se lembrar da primeira. Então por isso eu vou passo a passo com você. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu tenho obras para fazer nessa história, mas você precisa saber que essa não é a tua vocação. Então eu não quero que isso entre no teu coração. E as obras acontecerão até o momento em que você começar, até onde você se sentir dependente de mim. Tome cuidado com a autossuficiência. E eu dizia, mas por que, Senhor? E Deus retornou a repetir, tome cuidado com a autossuficiência. Eu estarei na tua vida e realizarei muitas obras. Só que quando você começar a se sentir autossuficiente, eu não sairei de perto de ti, porque eu prometi no dia do teu batismo que estaria com você em todos os momentos da tua vida. Eu apenas me afastarei, continuarei te observando de longe. A tua vida espiritual vai congelar. Você vai orar e vai ver que não é mais como antes. Você vai congregar e por misericórdia eu falarei com você pela palavra. Mas você vai ver que as coisas não são como antes. A tua vida vai virar uma rotina. Nenhuma obra mais vai acontecer e tudo ficará congelado. Então eu já estou te alertando. Tome cuidado com a autossuficiência. E eu disse, Senhor, eu vou tomar cuidado com tudo isso, e eu fiquei muito surpresa com tudo que você está me dizendo, porque eu não esperava, não passou pela minha mente. Mas eu queria dizer uma coisa, se é medicina que você quer que eu faça, Senhor, tudo bem, eu vou fazer esse curso, por amor a ti, Senhor, porque eu gosto tanto de você que se essa é a tua vontade para minha vida, eu escolho fazer a tua vontade. Eu só te peço duas coisas, que você coloque amor no meu coração para realizar essa profissão. E a segunda coisa é que o que vai acontecer com o meu sonho de ser professora? Eu vou ter que apagar da minha mente? E Deus disse não. Apenas faça a minha vontade, que eu vou realizar o teu sonho, só que de uma outra forma. E eu disse, mas Senhor, que forma é essa? Porque eu quero ser professora de criança e eu não vejo um caminho para isso. E Deus disse, faça a minha vontade, que eu vou realizar o teu sonho, só que de uma outra forma. Eu não sei o que isso significa, mas Deus foi muito claro, então eu acredito que vai acontecer. E assim, depois daquele dia, eu descobri, irmão, através da oração, como eu conseguia atingir uma comunhão perfeita para conseguir conversar com Deus. É verdade, foram pouquíssimas vezes que isso aconteceu, mas essas poucas eu pude ter diálogos com Deus em que eu nunca imaginava ter. Deus dizia coisas muito, muito bonitas para mim que eu nunca imaginava ouvir. E assim, em outras vezes em que eu estava orando, eu continuei perguntando para Deus, Senhor, por que você quer que eu seja médica? O que você quer que eu faça, Senhor? Porque deve ter algo de espiritual envolvido nisso, porque até agora, tudo que eu passei, todas as provas que eu passei em relação ao curso, a vestibular de medicina, cursinho, foi tudo espiritual. Então eu sei que tem coisa espiritual envolvida no meio. E eu queria saber, Senhor. E assim Deus começou a dizer, minha filha, o seu trabalho, eu quero que você seja médica, você diagnostique, você faça tudo o que for preciso materialmente, mas espiritualmente também. Eu estou olhando daqui de cima os meus filhos e eles estão com muitas correntes. Não era para os meus filhos estarem andando assim na terra. Eu disse que seria difícil sim andar aí, mas não dessa forma. Eu queria que os meus filhos fossem livres.
E não é isso que está acontecendo. Eles estão presos em situações, em sentimentos que não foram plantados por mim. E eu não quero isso para eles. Eu não aguento mais ver os meus filhos chorando. Eu preciso fazer uma obra na terra. Eu disse, Senhor, você é onipotente. Você pode fazer qualquer coisa. E o teu trabalho é muito mais perfeito do que o do ser humano. Então, por que você quer se usar de um ser humano para isso? E Deus dizia assim, que na vida de cada um, Ele trabalha de uma forma diferente. E que a forma que Ele trabalha comigo não é a mesma que a dos meus irmãos. E nem da minha mãe, e nem de mais ninguém. Que cada ser é individual e que Ele precisa levar em consideração muitas coisas. O contexto familiar, o contexto de vida da pessoa, o histórico dela, seus pensamentos, seu coração, tudo. Então, por isso, uma obra nunca é igual a outra e um ser nunca é igual ao outro. E Deus dizia para mim que para algumas pessoas Ele fazia obras, mas para outras Ele se usava de outras pessoas para realizar obras. E que assim Deus queria se usar de mim para fazer obras na vida das pessoas. E eu disse, mas Senhor, eu não sou capaz disso. Eu não tenho condições para isso, Senhor. E eu falava para Deus, Senhor, na verdade eu me acho muito criança. E eu não vou conseguir fazer o que você quer que eu faça. E Deus dizia, minha filha, se lembra que um dia eu te expliquei que no meu campo não existe tempo? Eu disse, sim, eu me lembro. E Deus disse, então, por que você está se preocupando com o tempo? Às vezes, é preciso que você pare de enxergar as coisas do lado material e enxergue com a minha visão. Eu sou o Alfa e o Ômega, porque eu transito entre o presente, o passado e o futuro. Todos são um só. Então aqui para mim não existe tempo, e eu quero que você pare de pensar desta forma. E eu falei, Senhor, mas é que eu tenho medo. E eu não vou conseguir mudar o meu jeito. E Deus disse, mas eu não quero que você mude. Eu deixei escrito que quem não fizer como um menino, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Não estou pedindo para você mudar, estou pedindo apenas que você realize a minha vontade. E eu dizia para Deus, eu continuei batendo na tecla, dizendo que eu tinha medo. E Deus disse assim, minha filha, se o teu pai e a tua mãe dissesse para você ir, eles errariam no tempo, por não te conhecerem da forma que eu te conheço. Antes mesmo deles serem os seus pais, eu já era o seu pai e já sabia que você viria ao mundo antes deles saberem. Então, eles errariam no tempo, mas eu sou perfeito e eu não erro no tempo. E se eu estou dizendo para você ir, é porque é para você ir e você tem a minha autorização. E eu disse, bom, Senhor, se você está dizendo isso, então eu confio em você. Eu acredito e eu não vou mais ter medo. Mas o que você quer que eu faça? Porque eu não sei o que é para fazer. E Deus dizia, você vai ser médica, você vai ter livre acesso aos quartos e eu quero que você visite os meus filhos. E eu dizia, Senhor, eu não vou poder fazer isso por causa da conduta do código de ética. E Deus disse, não se preocupe, eu vou te dar sabedoria para que você saiba entrar e sair, estar dentro da lei dos homens e ao mesmo tempo fazer a minha vontade. Eu quero que você entre nos quartos, que você se descaracterize de médica. Não entre lá de jaleco dizendo que você é médica. Entre e diga, eu vim te fazer uma visita, mas quem é você? Eu vim a mandado de Deus. Sente ao lado dos meus filhos, converse com eles. As pessoas precisam de diálogo. Eu criei o ser humano para que eles dialogassem com outras pessoas. As pessoas precisam conversar. E eu quero que você converse com elas e ajude essas pessoas a externarem o que tem dentro delas. Elas precisam externar tudo o que o adversário vem colocando e trabalhando durante esses anos na vida de cada um. E eu dizia, mas como eu vou conseguir isso, Senhor? Eu não consigo, Senhor. Eu não sou quem você está pensando. Eu não sou capaz disso, Senhor. E Deus disse, durante tanto tempo você orou para mim, dizendo, Senhor, eu não vejo nada acontecer. Você não via, mas eu enxergava. E durante todo esse tempo, sabe por que você foi passando provas e você perguntava, por que eu estou passando por isso e você não entendia?
Como você entender a cabeça de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, de um adulto e de um idoso, se você não tivesse passado pelas provas em que eles estavam passando? Por isso eu permiti. Então eu fui te ensinando a lidar com cada faixa etária. E hoje você sabe, hoje você entende, você consegue lidar com cada um, independentemente de sua idade. Então eu quero que tudo aquilo que eu te ensinei durante todo esse tempo, que você comece a aplicar na vida das pessoas. Converse com elas, agora você sabe interagir com cada uma. Por mais que seja um bebê recém-nascido, eu te ensinei a interagir com ele. Ou se for com a pessoa mais velha, eu te ensinei a lidar com ela. E agora eu quero que você vá e aplique tudo aquilo que eu te ensinei. E eu dizia, mas por que você quer fazer isso, Senhor? E Deus falava assim, você vai imaginar que na vida de cada um existe uma construção de um prédio. E muitas das vezes eu vou colocar pessoas no seu caminho, dentro do hospital. E essas pessoas, eu queria que a construção de cada uma fosse um prédio muito bonito, com uma pintura alegre e com guardas protegendo essa construção. Mas o que muitas das vezes você vai encontrar é um prédio totalmente detonado, com muitas pichações na parede e com muitas coisas ruins dentro desse prédio. E Deus dizia como se fosse um prédio abandonado. E Deus disse assim, o que tem dentro de um prédio abandonado? E eu disse, vidros quebrados e sujeira, e eu acho que ratos. E Deus disse, é exatamente isso. E eu quero que você entre dentro da construção de cada um. E alguns prédios, eles possuem estacionamento de subsolo, e existem muitos subsolos. E o que eu quero que você entenda é que quando você entrar na construção de alguém, você vai ter que ir até onde ela estiver. E vão ter pessoas que vão se encontrar dentro do 7º subsolo. Você vai ter que ir até lá buscar esta pessoa. Mas não se preocupe, você vai encontrar muita sujeira, você vai encontrar muito rato, mas eu não vou permitir que nenhum deles toque em você e que nenhuma sujeira faça mal à tua saúde. Não vai acontecer nada. Eu quero tão somente que você estenda sua mão. Pegue essa pessoa que esteja lá no 7º subsolo e você vá ajudando ela a subir até o andar térreo. Tão somente isso, mas vá com cuidado, não machuque a pessoa. Ela está lá, com medo, acuada, no escuro, com sujeira. Você vai precisar ter cuidado. Tome cuidado, porque eu amo cada um dos meus filhos e eu tenho um cuidado tão grande para com cada um. Então tome cuidado com eles, cuide deles direitinho, porque eu amo muito cada um. E eu dizia, Senhor, e o que eu faço depois de chegar no andar térreo? E Deus disse, enquanto você está levando a pessoa até lá, eu vou dar ordem aos meus anjos. Quando você chegar no andar térreo, você vai ver que nem parece mais o mesmo prédio. O prédio do lado de fora, a pintura já vai estar bonita, com cores alegres. Naquele andar vai ter luz. Naquele andar os móveis vão estar bonitos. E você vai simplesmente deixar a pessoa no andar térreo e sair da construção. Quando você sair, você vai olhar para fora e você não vai mais reconhecer aquele prédio. E para você sair de lá, eu vou ter enviado os meus anjos para guardar aquela construção. E para você sair, você vai ter que pedir autorização dos meus anjos para que eles abram a porta e para que você saia. E deixe que o resto eu vou conduzir a pessoa até o último andar. E eu quero que você faça isso. E eu dizia, mas Senhor, como eu vou fazer isso se eu não me sinto capaz? E Deus disse, eu quero que você leia Gálatas 5, os versículos que fala sobre os frutos do Espírito. E eu fui ler essa parte. E Deus dizia que queria que eu aprendesse a desenvolver cada um deles. E eu dizia, Senhor, é muita coisa. E eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não vou conseguir desenvolver eles. E Deus disse, eu não estou exigindo
de você perfeição. Eu não quero que você tenha 100% de cada um. Eu quero que você aprenda a desenvolver pelo menos uma porcentagem de cada um. Você vai guardar cada um deles dentro de um potinho e armazená-los tudo dentro do seu coração. Cada pessoa que entrar na sua vida, você vai pegar este potinho como um medicamento e aplicar nela. Existem pessoas em que você vai ter que aplicar como uma injeção, porque ela precisa de um efeito imediato. Mas, assim, se você aplicar a injeção de qualquer jeito, vai machucar. E eu não quero que os meus filhos se machuquem. Eu quero que você tenha cuidado. Então, tome cuidado ao aplicar essas injeções e as medicações. E eu dizia, mas Senhor, se eu imaginar que tudo isso está dentro desse potinho como um líquido, então se eu aplicar esse líquido na pessoa, o pote vai ficar vazio. E Deus disse exatamente. Por isso eu disse para você tomar cuidado com a autossuficiência, porque assim o teu pote vai ficar vazio. E para que você se encha novamente dele, você vai ter que me buscar. E para isso vai exigir humildade. Se você começar a subir muito, isso vai sair do seu coração. Você não vai me buscar e você não vai ter mais como aplicar essas medicações nas pessoas. Por isso as obras não vão acontecer mais. E assim eu comecei a entender o porquê que Deus queria que eu fosse médica. Tudo por causa de obras espirituais. Só que eu não conseguia passar na faculdade. E todas as vezes que eu não passava, Deus dizia que estava vindo por um caminho novo, algo que eu não esperava. E muito Deus batia na tecla de que eu tinha que buscar muito a Deus e me aplicar nas coisas espirituais. Eu não entendia. Eu dizia, Senhor, mas eu já faço isso, eu já oro. E Deus dizia que não era o suficiente. Muitas das vezes, coisas que Deus cobrava de mim na parte espiritual, Deus não cobrava do meu irmão, Deus não cobrava da minha família, mas de mim Ele cobrava. E eu não entendia, e eu ficava até um pouco triste, porque eu sempre achava que o que eu estava fazendo não era suficiente. E eu não entendia porque Deus estava exigindo tanto a parte espiritual de mim. Mas hoje, irmão, eu consigo entender pela obra que aconteceu. Tudo que eu poderia fazer, eu fazia. Todas as possibilidades que eu poderia tentar prestar para passar em medicina, eu prestava. Tudo, irmão. ProUni, SISU, FIES, faculdade particular com bolsa. Faculdade particular sem bolsa, eu passei em 3, mas não tinha bolsa, eu não tinha condições de pagar 8, 9, 10 mil de mensalidade, então não tinha como eu me matricular. E por ser um curso muito caro, as faculdades disponibilizavam em torno de 5, 6, 7 vagas para muito mais de 1.000 candidatos. E na última faculdade que eu me inscrevi, foi no interior de Goiás. Tinham 6 vagas e a minha classificação foi 11.400. Eu estava muito distante disso acontecer. Mas em 2019, eu estava saindo da igreja e um irmão veio conversar comigo. E ele dizia que Deus havia revelado para ele que em 2021 Deus ia cumprir o desejo do meu coração. E eu guardei essa parte, mas nós já estávamos em 2021 e eu não via caminhos para que essa palavra se cumprisse. Eu via que estava muito distante de acontecer. E às vezes eu achava que por mais que eu tivesse tanta confirmação, por mais que Deus falasse comigo claramente do porquê Ele queria que eu fosse médica, mas às vezes parecia que não ia acontecer. Até que um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais viver de promessas. Um monte de irmão, foram umas 30 profecias ou mais, de pessoas pregando que eu ia ser médica, palavras vindas do púlpito, visitas na minha casa. Eu não aguento mais ouvir que eu vou ser médica. Eu não aguento mais viver de promessas, Senhor. Você promete e não cumpre, Senhor. E eu queria que se cumprisse, mas não existe caminho. Todas as pessoas que eu vejo que estão tentando passar em medicina, com o tempo vão desistindo, porque é impossível passar. São pouquíssimas vagas e a concorrência é muito grande. Quando eu fazia cursinho, em torno de 80% da minha sala queria medicina. Para 5, 6 vagas, irmão, é muita concorrência. Você tem que praticamente gabaritar um vestibular. E eu falava, Senhor, não existe caminho. E eu não aguento mais viver de promessa. E eu estava assistindo um culto online e Deus se usava do cooperador de jovens. E ele dizia assim, que
alguém tinha orado a Deus, dizendo que não estava mais aguentando viver de promessas, mas que a partir daquele dia as coisas iriam começar a acontecer na minha vida. Assim, irmão, passou mais uns dias, eu estava na reunião de jovens, e naquele dia quem atendeu o culto foi o irmão Juninho. Ele era auxiliar de jovens aqui no Jardim, há alguns anos atrás, e hoje ele é cooperador de jovens na Pauliceia, em São Bernardo. E ele veio congregar aqui, e Deus se usava dele na palavra, e ele dizia assim: na sua vida você vê todos os caminhos fechados, mas nesta semana, Deus vai abrir um caminho novo, uma nova possibilidade vai surgir, um novo horizonte. E você vai ver que a palavra vai se cumprir na sua vida e o meu nome será glorificado. E ele batia muito na tecla de um novo horizonte, uma nova possibilidade. No dia seguinte, eu fui para a casa do meu avô estudar, e antes de eu estudar, eu orei a Deus e eu disse: Senhor, como eu gostaria que aquela palavra de ontem cumprisse na minha vida. Eu não senti assim meu coração pulsar, não senti nada, mas eu queria que se cumprisse. E passou os dias, irmãos, quando chegou na sexta-feira daquela semana, uma moça que sempre me manda link de culto online, me passou um link. E eu comecei a conversar com ela, e ela começou a me contar o testemunho dela, que ela fez 6 anos de cursinho e tentou entrar em medicina por 7 anos e ela não conseguia. Ela prestava para todos os estados, até para o Acre, e não passava. E ela foi buscar a palavra e disse: Senhor, por que eu não consigo passar? Você me prometeu, você disse que eu vou ser médica, mas eu não passo. E Deus respondeu para ela pela palavra que o lugar dela não era no Brasil. E ela começou a lembrar de uma irmãzinha chamada Keren, que era da Vila Ré. Ela entrou em contato com essa moça e começou a conversar, e ela contou que estava cursando medicina no Paraguai. E assim essa moça chamada Larissa falou: Senhor, será que é esse o caminho que tu vai trilhar na minha vida? Ela começou a conversar com a Keren e ela começou a explicar como cursava medicina no Paraguai, como que era o estudo lá, como funcionava tudo. E assim Deus abriu esse caminho na vida dela e hoje ela cursa medicina no Paraguai. E assim, irmão, depois de tudo isso que eu comecei a ouvir esse testemunho dessa irmãzinha, eu lembrei da palavra de domingo, em que Deus dizia que viria por um novo horizonte, uma nova possibilidade iria surgir na minha vida. E eu comecei a conversar com essa moça e eu falava: Larissa, me explica melhor como que é a parte de medicina no Paraguai. E assim ela começou a me contar com mais detalhes. E eu falei: olha, eu vou te contar a minha história. Eu contei para ela tudo isso, falei da palavra, e ela começou a mandar vários áudios chorando, que achava que sentindo a presença de Deus, e que ela virou e falou assim: olha, Rafa, faz o seguinte, busca a palavra e vê o que Deus fala. E assim, irmão, eu comecei a conversar com a minha mãe, achando que ela fosse ficar muito brava, que ela não fosse gostar, mas a minha mãe ficou muito feliz. Ela sentiu muita paz e muita comunhão. Eu comecei a conversar com a minha família sobre tudo isso. Cada um de nós começou a sentir muita alegria e muita comunhão. E meus irmãos mais velhos, o Rodrigo e o Luiz Henrique mora nos Estados Unidos, e o meu irmão Rodrigo, ele teve uma época que ele morou no Ceará, quando ele passou num concurso, e ele teve que morar lá por 1 ano sozinho. Então eles começaram a me contar as experiências da vida deles, de como foi morar sozinho, que seria difícil, mas que eles não se arrependem, que foi caminhos que Deus trilhou na vida deles. E hoje meu irmão trabalha nesse concurso até o dia de hoje, e o meu outro irmão, Luiz Henrique, está muito bem lá nos Estados Unidos. Deus tem feito muitas obras na vida dele, e ele também não se arrepende de ter ido. E minha família começou a me apoiar muito, e eu orei a Deus e falei: Senhor, se é da tua vontade, eu queria poder contar para o meu cooperador de jovens e que ele pudesse sentir alegria. E eu não via uma oportunidade para conversar com o irmão Dirceu, mas na segunda-feira ele veio aqui em casa e era para nós sairmos, e o Gabriel acabou atrasando. Então, nesse momento em que o Gabriel estava jantando, eu pude conversar com o irmão sozinha, e
foi um caminho que Deus criou para que eu pudesse conversar com ele, e eu vi que ele ficou muito feliz e que ele sentia comunhão também com tudo que eu estava dizendo. E eu comecei a buscar a palavra, e no domingo passado, Deus falou que todos os sonhos que fossem bons ele iria cumprir. Na terça-feira, Deus falou muito sobre vaidade. Eu falei, bom, Senhor, a minha motivação em cursar medicina é porque você pediu para eu ser médica. Não é por status, não é por dinheiro, não é por nada, Senhor. E muitas coisas, e depois quando chegou na palavra do culto de sexta, Deus falou que alguém que tinha ido buscar uma palavra, a resposta ia vir através da oração. E eu lembrei na hora de quando Deus falou aquela parte para mim o ano passado sobre o tempo. Eu acredito, irmão, que Deus naquele momento já estava confirmando para mim sem eu saber, porque isso aconteceu ano passado e eu não fazia ideia de que tudo isso iria acontecer. Uma palavra foi se encaixando com a outra. Toda a minha família sentiu muita comunhão e muita alegria. E tem uma parte na Bíblia que fala que a paz seja o árbitro em vossos corações. Algo nesse sentido, não lembro exatamente as palavras. E eu sinto paz, irmão, paz no meu coração. Minha mãe sente paz, toda a nossa casa sente paz. E é um caminho que Deus abriu, que nós já fizemos as contas e que nós temos condições de eu poder estudar lá. São bolsas em que a forma que eu recebi esse link através dessa moça, Larissa, foi um caminho de Deus, porque ela sentiu de mandar para uma moça chamada Priscila. Essa Priscila sentiu de mandar para uma moça chamada Beatriz, que nem crente não é. Essa Beatriz é a chefe da Bia Munhoz. Quando a Beatriz recebeu o link, ela viu que era um link da congregação. Ela chamou a Bia Munhoz e falou, como é um link da sua igreja, eu vou te mandar. E aí ela mandou para a Bia Munhoz. A Bia Munhoz, quando recebeu, falou, nossa, como a Rafa gosta muito de culto online, eu vou encaminhar para ela. Aí foi quando a gente conheceu essa igreja em São Paulo, nós começamos a participar do culto, o cooperador de jovens nos recebeu com tanto amor, pegou o nosso contato, começou a mandar mensagem pra gente, toda semana ele mandava o link do culto e nós estávamos sempre participando, e foi quando a gente começou a se enturmar com essa igreja, fazer amizade com a mocidade de lá, adicionaram a gente no grupo da mocidade. E nós começamos a nos enturmar e fazer amizade com a mocidade. E foi quando tudo isso começou a acontecer. Quando a Bia Munhoz entrou nesse trabalho, Deus falou para ela que Deus tinha obra para fazer lá e que aquele trabalho era uma preparação de Deus. E tudo isso aconteceu porque ela começou a trabalhar nesse lugar. Então tudo assim, irmão, foi se encaixando, uma profecia com a outra. A parte de que seria em 2021, que Deus iria por um caminho novo, algo que eu não estava esperando. Eu realmente não esperava nada disso. E hoje eu tô começando a entender por que Deus batia tanto na tecla de que eu tinha que colocar Ele em primeiro lugar, que eu tinha que buscar a Deus e que eu tinha que me aplicar mais nas coisas espirituais. Hoje eu entendo, porque eu ia precisar de espiritualidade para conseguir ir para outro país e não me perder para o mundo. Antes de Deus fazer tudo isso, eu estava assistindo o culto online. E eu pedi a Deus para que Ele abrisse um caminho na minha vida. E naquele culto Deus dizia assim, se eu fizer a obra que você tanto espera, você vai continuar me buscando da mesma intensidade que você busca hoje? E eu respondi dentro do meu coração, Senhor, eu vou continuar buscando, porque eu gosto muito de você. E o que eu aprendi através da oração, eu não quero perder isso nunca mais, Senhor. E Deus se usava daquele servo e ele dizia assim, pela tua sinceridade eu me agradei e vou cumprir a minha palavra, vou aparecer na tua vida por um caminho novo e vou realizar o que você tanto espera. Então assim, irmão, tudo se encaixou, tudo, absolutamente tudo. E eu não tenho mais dúvidas de que essa é a vontade dele para minha vida. E aconteceu também uma outra situação, que quando um dia eu perguntei para Deus, Senhor, quando que você vai preparar minha faculdade? Porque eu sempre presto os vestibulares e eu não consigo passar. Por mais que você me prometa, mas eu quero saber quando. E Deus disse assim,
que ele iria cumprir quando eu conseguisse responder a seguinte pergunta: qual é o valor do ser humano? E eu disse: eu acho que é um valor muito alto. Mas Deus ficou em silêncio, então eu vi que não era exatamente essa a resposta. Até que um dia, quando as nossas reuniões de jovens estavam sendo realizadas em conjunto com a Nova Gerte, a última que teve, o recitativo foi Gênesis 1. E eu estava lendo o capítulo todo e depois eu li alguns depois. E naquele dia, enquanto eu estava lendo, é algo assim que todo mundo sabe, todo mundo conhece Gênesis 1. Mas naquele dia, quando eu estava lendo, me deu um estalo assim e eu falei: Senhor, eu acho que eu sei responder aquela pergunta. O valor do ser humano é um valor inestimável, porque de todo o mundo que você construiu, tudo você disse haja, menos para o ser humano. Com ele, você construiu com as suas próprias mãos, então o valor dele é inestimável. E Deus começou a visitar muito meu coração, muito mesmo. Eu estava apenas lendo a Gênesis. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer e Deus visitava muito meu coração. Então, uma coisa foi se encaixando na outra. Naquele dia eu vi que estava chegando o tempo de Deus preparar minha faculdade. E realmente, irmão, depois tudo isso aconteceu e eu não tenho dúvidas. Eu estou em paz.